Você está fazendo uma trilha pelo majestoso Grand Canyon, cercado por uma paisagem de tirar o fôlego, quando de repente você tropeça em algo que faz seu coração disparar. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem, e o que ele descobriu lá tem deixado todo o mundo apreensivo. De fenômenos inexplicáveis a coincidências sinistras, o Grand Canyon há muito tempo tem sido envolvido em mistério. Junte-se a nós enquanto desvendamos o mistério mais horripilante do Grand Canyon. A história conhecida da área do Grand Canyon remonta a 10.500 anos, quando foram descobertas as primeiras evidências de atividade humana na região. Por pelo menos 4.000 anos, os nativos americanos viveram no Grand Canyon e na área atualmente protegida pelo Parque Nacional do Grand Canyon. A civilização Basket Maker, mais tarde conhecida como Anasazi ou Puebloans, evoluiu de uma cultura nômade do deserto para uma sociedade agrícola mais sedentária ao longo do tempo. Os Coronina, uma cultura relacionada, também habitavam a região do Grand Canyon. No final do século XVIII, uma seca provavelmente foi o principal fator que motivou ambas as culturas a migrar para outras áreas. Diversas culturas, incluindo Paiutes, Serbate e Navajos, seguiram no Grand Canyon, mas foram forçadas a se mudar para reservas pelo governo dos Estados Unidos. Os espanhóis liderados por Garcia López de Cárdenas e 2 padres espanhóis foram os primeiros não nativos a visitarem o Canyon, após mais de 200 anos da primeira expedição. As expedições Powell, lideradas por John Wesley Powell em 1869 e subsequentes pesquisas geológicas, ajudaram a revelar a geologia da área e avançar a ciência. A perspectiva de riquezas minerais, especialmente cobre e amianto, despertou a atenção no final do século XIX, levando à criação dos primeiros assentamentos pioneiros na borda do Canyon. Os mistérios do Grand Canyon. Não é surpresa que o Grand Canyon seja um dos locais mais importantes nos Estados Unidos e no mundo. Ele é composto de camadas de rochas, cada uma datando de um período diferente desde a formação da Terra. A cada visita, essa maravilha natural desperta o interesse de especialistas e turistas. Este local contém milhares de anos de história que os exploradores nunca verão, algumas das quais os caminhantes e aventureiros passam todos os dias sem perceber. Mas e a história que foi intencionalmente escondida de nós? Não apenas é escondida para proteger os locais históricos, mas também é ocultada porque reescreverá a história que todos nós aprendemos. Será que isso é realmente possível? É a partir daqui que as coisas ficam interessantes. Quando Roland, um curioso visitante da Noruega, encontrou marcas intrigantes em rochas no Canyon, ele acabou fotografando algumas dessas marcas e enviou por e-mail para seu amigo Steven. As descobertas de Roland eram, na verdade, pegadas fossilizadas muito antigas, que depois de estudos realizados, dataram de aproximadamente 300 milhões de anos atrás, tornando-se a pegada de um vertebrado mais antiga já encontrada no mundo. Após analisar essas impressões, os cientistas descobriram 2 conjuntos de pegadas visíveis na superfície da rocha. Foi descoberto mais tarde que as impressões tinham cerca de 330 milhões de anos de idade. Quando Roland aprofundou a investigação das pegadas, ele identificou 2 espécies distintas de répteis se movendo diagonalmente pelo local. Ele também observou que um dos animais tinha cerca de 1 pé de comprimento e andava em uma sequência lateral, na qual um animal move o pé traseiro esquerdo, depois o dianteiro esquerdo, o traseiro direito e, em seguida, o dianteiro direito. Embora os cientistas ainda não tenham certeza se as pegadas vieram de 2 animais répteis diferentes ou do mesmo animal em ocasiões diferentes. Isso ocorre porque o segundo conjunto de pegadas foi testado e descobriu-se ser ligeiramente mais rápido que o primeiro. Essas pegadas mostram o uso de sequência lateral muito cedo na história dos seres vertebrados, algo que os cientistas desconheciam anteriormente. Palácio misterioso no Grand Canyon. Enquanto navegava de rafting pelo Rio Colorado nos Estados Unidos, um explorador chamado Kincaid descobriu acidentalmente um enorme palácio subterrâneo. A entrada desta caverna estranha, segundo ele, ficava no final de um túnel de 1.600 metros de comprimento. A entrada estava a aproximadamente 450 metros abaixo da borda do cânion. O local estava em uma zona protegida pelo governo americano e o acesso era estritamente proibido. A entrada da caverna estava escondida e não podia ser vista do rio. A arquitetura descoberta revela que os criadores da metrópole subterrânea eram engenheiros extremamente habilidosos. O acesso central da cidade subterrânea parecia uma câmara enorme a partir da qual irradiavam os raios de uma roda. E as paredes da câmara principal eram adornadas com armamentos de cobre e placas cobertas de símbolos que pareciam egípcios e linguagem arcaica. Não é um pouco assustador? Estamos falando de múmias reais aqui? Parece que sim.
Outra descoberta surpreendente foi a descoberta de cadáveres mumificados dentro da cidadela. As múmias encontradas estavam todas envoltas em linho preto e tinham menos de 2 metros de comprimento. Pesquisas posteriores revelaram detalhes chocantes sobre as visões dos gigantes ilegítimos da cidade. A mais de 30 metros da entrada da sala, havia uma planta em forma de cruz de 10 metros de comprimento e um ídolo que poderia ser a principal divindade de seu sistema religioso. De acordo com Kincaid, os misteriosos hieróglifos podem ser encontrados em todas as urnas, paredes, portas e placas de pedra descobertas. Nas inscrições gráficas, apenas 2 animais são retratados, um pré-histórico e outro atual. A tumba onde as múmias foram encontradas é uma das maiores descobertas no local e apresenta paredes com inclinação de 35 graus, o que pode lhe parecer familiar. No centro de cada uma dessas tumbas há um pequeno assento, acompanhado por xícaras de cobre e fragmentos de espadas quebradas. É interessante notar que até o momento todas as múmias descobertas eram do sexo masculino, e não foram encontrados recém-nascidos ou mulheres enterrados, o que sugere que a área externa era usada como um quartel para guerreiros. Os arqueólogos estão trabalhando para descobrir mais informações sobre a cultura e as pessoas que habitaram a cidade, mas ainda não encontraram uma solução para essa história. Por outro lado, os índios Hopi possuem uma história que fala sobre seus antepassados habitando o submundo do Grand Canyon antes de serem mortos. Segundo essa história, seu líder Macheto ordenou que deixassem o local, mas não havia nenhuma saída. Então, o líder fez uma árvore crescer e atravessar o teto do submundo, permitindo que as pessoas saíssem. Eles plantaram grãos e milho ao longo do Rio Vermelho do Colorado e enviaram uma mensagem ao Templo do Sol exigindo paz, boa vontade e reinado para o povo de um só coração. Esse mensageiro nunca voltou. Um egiptólogo da cidade acreditava que os egípcios eram descendentes de índios. Embora a pesquisa não entre em muitos detalhes sobre as descobertas do Grand Canyon, elas podem fornecer informações adicionais sobre a evolução humana e os períodos pré-históricos. Civilizações antigas. Evidências arqueológicas revelam que os humanos habitavam a área do Grand Canyon há 4.000 anos e estavam de passagem por pelo menos 6.500 anos antes disso. A análise de radiocarbono de objetos descobertos nas cavernas de calcário do desfiladeiro interno indica idades variando de 3.000 a 4.000 anos. Artefatos que consistem em estatuetas de animais com galhos partidos foram descobertos na década de 1930 nos penhascos próximos. Essas figuras de animais têm alguns centímetros de altura e são construídas principalmente com galhos de salgueiro ou choupo. Essa descoberta, juntamente com outras evidências, implica que esses habitantes do cânion interno pertenciam à cultura do deserto, um grupo de caçadores-coletores semi-nômades nativos americanos. Por volta de 500 anos antes de Cristo, os basket makers Anasazi evoluíram da cultura do deserto. Essa população vivia na borda e no interior do desfiladeiro, subsistindo da caça e da coleta, e também da agricultura. Eles viviam em pequenos bandos comunais dentro de cavernas e construções circulares de barro chamadas de fossas, e eram conhecidos por seus talentos na fabricação de cestas. Com melhorias agrícolas e tecnológicas, os Anasazi conseguiram se tornar cada vez mais estáveis e produtivos, mas também mais sedentários. No entanto, algo aconteceu que fez com que essa tribo se mudasse do local. Várias linhas de evidência apontam para a mudança climática causando uma seca catastrófica na região de 1276 a 1299, levando essas tribos dependentes da agricultura a se mudarem. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Agora queremos ouvir sua opinião sobre essas descobertas incríveis. Deixe nos comentários e até a próxima.